Convido para fazer uso da palavra Romildo Campelo. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Queria cumprimentar, em nome do vereador Carlos Lucares, que preside a sessão, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar Dom Pedro Luiz, cumprimentar muito carinho a Maria, a esposa do Daniel, e cumprimentar em especial 3 mulheres que têm lutado muito pelo verde, pelo meio ambiente. Claudete Canada, querida Solange, Vu e a Lília Sanches, em nome de vocês, cumprimentar a todos os aqui presentes. O prefeito, infelizmente, saiu, mas ele fez uma referência muito correta ao conflito que nós vivemos recentemente, Dom Pedro, da questão da ameaça da vinda do pedágio e um correto agradecimento ao Carlos Lotar, ao secretário Penido, que tão corretamente nos representaram e nos ajudaram nessa questão. Mas há mais ou menos 9, quase 10 anos atrás, nós vivíamos um outro embate, um outro conflito em Mogi das Cruzes. E era o conflito com a Queiroz Galvão, que queria trazer um aterro, um lixão, aqui para a nossa Serra do Itapetí. E Mogi é uma cidade abençoada e tinha um outro protetor nos bastidores, que era o Guto, o Augusto Mota Moreira, que estava na CETESB, que nos ajudou também naquele conflito. E eu estou contando essa história porque a minha história com o Daniel começa numa grande briga, num grande conflito. Nós estávamos na luta contra Queiroz Galvão, e o nosso prefeito era o Marco Bertaioli, e o nosso secretário de Estado era o saudoso Bruno Covas, secretário de Estado do Meio Ambiente. E, Márcio, a relação entre o Bertaioli e o Bruno Covas não pode ser classificada como a mais harmoniosa do mundo. Não era uma relação muito tranquila, vamos dizer assim, em memória do saudoso Bruno, amigo de Daniel, desde que ele fazia parte, eu acho que um pouquinho, mas muito pouco mais velho que o Danielzinho, ele já era tucaninho, ele já tinha lá o bota dos pequenos tucanos, da juventude, ou da infância, ou da pré-infância tucana, e ele já era um militante. E era assessor, então, do Bruno Covas. E nós já estávamos aqui, e o senhor acho que já estava aqui, Dom Pedro, nesse momento, e nós começamos uma grande luta para uma maior proteção da nossa Serra do Itapetí. A nossa Serra já tem uma legislação feita pelo deputado Maurício Najar, mas que ficava fora da legislação moderna. Para resumir essa história, nós queríamos proteger mais a Serra do Itapetí. E eu era, então, secretário de Meio Ambiente do prefeito Bertaioli, e dávamos início, vereador Pedro Comura, à estruturação da secretaria. O senhor fez uma referência aqui as compensações ambientais. A parte boa ficou para o Daniel, a parte ruim ficou para mim, porque eu dei o início à secretaria, demos início à política pública de compensação ambiental, Farofa, porque não tinha nada. A secretaria vinha da gestão do seu Valdemar, que dizia que ele só ia gastar o salário do diretor, que era o Eliseu, que hoje, inclusive, está na prefeitura de novo. Sabe, Dom Pedro, o único investimento que o prefeito Valdemar achava que era o suficiente era o salário de um único funcionário. Era a visão da época, era a cultura da época. E nós começamos, Pedro, essa política de compensação ambiental que gerou as condições. E aí nós começamos esse trabalho da proteção da Serra do Itapetí. Queríamos que ela fosse reconhecida como uma área de proteção ambiental. Demos início a esse processo, e esse processo exigiu uma audiência pública, né? E veio para cá para desmontar esse processo o Daniel, porque era um conflito mesmo, era um assunto muito complexo. Nós avançamos um pouco, não conseguimos que a APA prosperasse naquele momento, por uma série de fatores, inclusive pessoas do município que quiseram fazer revisões que não cabiam, mas naquele momento nós não conseguimos resolver, mas ficou uma relação de muito respeito, de muito carinho. E o tempo passa, o tempo voa, e não tem mais poupança Bamerindos, Guto. Isso já não existe mais. Isso é uma piada para quem tem mais de 45 anos. E só nós estamos rindo, né, Carlos? E aí muda a história, mudam as posições. O Daniel, então, secretário de Meio Ambiente do prefeito Marcos Melo. E eu, numa contingência, fui
ao cargo de secretário de Estado da Cultura do governador Márcio França. Estou resumindo para poder essa história. E na condição de secretário de Meio Ambiente, a Secretaria de Estado da Cultura tem assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente, no CONSEMA, né? E pela primeira vez, eu acredito eu, na história de São Paulo, um secretário de Estado foi o representante da Secretaria no CONSEMA. E eu fiz isso pela minha história de vida. Eu fui secretário de Meio Ambiente, sempre lutei pelo meio ambiente e a oportunidade de estar no CONSEMA. E, naquele momento, o secretário era o Maurício Brusadin, depois ficou o Eduardo Trani. E, na condição de secretário de Estado da Cultura, junto ao CONSEMA, nós retomamos a pauta da APA da Serra do Itapetí, né? Porque essa serra precisava e merecia, precisava ter essa proteção, dada a importância dela para Mogi, para a nossa água, para o nosso ar, para o nosso meio ambiente, para a qualidade de vida que a gente tem na cidade. E, na posição inversa, conseguimos, né? O Daniel como secretário, eu junto ao CONSEMA, e conseguimos, claro, de novo, com a ajuda do Guto, com a ajuda do próprio Dom Pedro, que ajudou a mobilizar, a exaltar a importância da preservação ambiental da serra, e conseguimos aprovar no Conselho Estadual do Meio Ambiente que a nossa Serra do Itapetí se tornasse uma área de proteção ambiental, passasse a ter toda a estrutura de fiscalização, de proteção, que merecia Farofa, e que não tinha, porque tinha uma lei antiga e ficava naquele limbo. Nós não tínhamos instrumento jurídico, e a partir daí conseguimos. E é nessa história, nesse contexto de um conflito que virou amizade, que virou respeito, que nós estamos aqui nessa noite. Da habilidade política, sensibilidade do Daniel de entender, de construir, de chegar a soluções. Não à toa este, entre aspas, breve currículo se mostra dessa forma. Sua experiência com Bruno Covas, com Walter Barelli, com tantas pessoas importantíssimas na sua história e na sua formação, que te traz a esse momento que é absolutamente emocionante. Quem passar por essa oportunidade, eu, aos meus 50 e quase 53 anos, estou há 50 anos em Mogi das Cruzes, 50 anos e meio. Eu vim para cá, eu nasci em Recife, vim para cá com 2 anos e meio e tive a honra de também receber o título de cidadão mogiano. E é uma experiência absolutamente tocante. Saibam do peso, da importância da nossa mãe adotiva nos reconhecer, da cidade nos adotar, nos reconhecer como seu filho, como alguém que fez diferença, que ajudou a ser o sal da terra, a temperar, a mudar a vida das pessoas. E é esse tempero, essa diferença, essa mudança que você fez na vida das pessoas, de todos que estão aqui, dos que não estão aqui e de mim em particular. Daniel, parabéns, merecidíssimo esse título, que você tenha sempre sucesso, compromisso com a verdade, com a justiça, como você exerceu no cargo de secretário de Mogi, nos cargos que você exerceu atualmente, tenho certeza que o faz hoje no governo do Estado de São Paulo. Parabéns, parabéns, Pedro Komura, pela homenagem, pela justa homenagem que você fez aqui ao Daniel. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite.